Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente irá falar sobre ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. A gente vai conhecer os tipos de ângulos que serão formados quando eu tenho duas retas paralelas e essas duas retas paralelas vão ser cortadas por uma reta transversal a elas. Então, aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem duas retas paralelas, a reta S é paralela à reta S, e temos uma transversal cortando ou cruzando as duas retas paralelas. E essa reta transversal aqui está sendo identificada como a reta T, ok? Então, a reta transversal, ela cruza as retas paralelas em pontos distintos. Quando ela corta as retas paralelas nesses pontos distintos, vão ser formados 8 ângulos no total. 4 ângulos na primeira reta e mais 4 ângulos na segunda reta. Então, aqui a gente tem um exemplo de quando eu tenho duas retas paralelas e essas duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. Então, aqui foi formado, na parte de cima, 4 ângulos. E aqui na parte de baixo foram formados 4 ângulos, ok? Aqui a gente tem 2 ângulos agudos e 2 obtusos. E aqui a gente também tem 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos, ok? Então, a gente pode classificar os ângulos que vão ser formados aqui, tá? A gente pode classificar ele em correspondentes. Podemos também classificar como os colaterais, que os colaterais está dividido em colaterais internos e colaterais externos, e também podemos classificá-los em alternos. Esses alternos podem ser alternos internos ou alternos externos. Então, vamos começar vendo aqui, tá? Os pares de ângulos, tá? Que serão correspondentes, tá bom? Quando que um par de ângulos será correspondente, na qual eu vou ter duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? Então, os ângulos, eles serão correspondentes se eles estão na mesma posição em relação às retas paralelas e a transversal. Como assim, tia? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo ângulo A, tá? O ângulo A, vamos começar aqui por ele. O ângulo A, ele é correspondente ao ângulo E, tá? Porque o ângulo A e o ângulo E, eles estão no mesmo lado, tá? Da transversal. Observe que eles estão aqui, ó, à esquerda da transversal, acima, tá? Ó, acima da reta paralela, ok? Vocês conseguem identificar, correto? Ó, que temos a transversal, o ângulo A está à esquerda dela, acima da reta paralela. Assim como o ângulo E também está à esquerda da reta transversal T, acima da reta paralela R. Ok? Então, eu digo que o ângulo A e o ângulo E, ângulo A e ângulo E, eles são dois pares de ângulos correspondentes. E os dois pares de ângulos correspondentes, ou os ângulos correspondentes, eles possuem a mesma medida. Ou seja, se esse ângulo aqui medir 25 graus, o ângulo E também vai medir 25 graus, porque eles são ângulos correspondentes, ok? Então, ângulos correspondentes possuem a mesma medida, ok? Então, o ângulo A, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo E, ok? Vamos pegar aqui outro par de ângulos que são correspondentes. Vamos para o B, vamos aqui para o ângulo B, ó. Eu tenho que o ângulo B, ele está aqui, ó. Gente, é só uma correção. Aqui o ângulo A e o ângulo E, eles estão à direita da reta transversal T, tá?
O ângulo B aqui, ele está à esquerda, ok? Então, o ângulo B e o ângulo F estão aqui à esquerda da reta transversal T, e eles estão ambos acima, né, ó, como a gente pode observar, das retas paralelas, no caso da reta R e da reta S. Então, o ângulo B e o ângulo F, eles são correspondentes. Logo, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo F, ok? Vamos pegar aqui outro ângulo, vamos pegar o ângulo C, ó. O ângulo C, ele já está aqui abaixo da reta paralela, mas continua aqui à esquerda da reta transversal. Então, vamos pegar o mesmo ângulo que contém essa característica, que está abaixo da reta, no caso da reta R, né, ó, que é o ângulo G, e também está à esquerda da reta transversal. Então, o ângulo C e o ângulo G, eles são ângulos correspondentes, ou seja, a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo G, tá? Por último, vamos pegar o ângulo D. O ângulo D, ele está aqui à direita da reta transversal, abaixo da reta S. Então, a gente vai pegar um ângulo semelhante a ele, que também esteja à direita da reta transversal e abaixo da reta R, que é o ângulo H. Então, eu digo que o ângulo D e o ângulo H, eles são correspondentes. Logo, a medida do ângulo D será igual à medida do ângulo H, ok? Então, os ângulos serão correspondentes sempre que eles estiverem na mesma posição em relação às retas paralelas e transversal, ok? Se um estiver à direita da reta transversal, o ângulo correspondente a ele também tem que estar à direita. Se um estiver acima da reta, à direita, acima da reta paralela S, o outro também tem que estar à direita da reta transversal, acima da reta paralela R, ok? Sempre mantendo a mesma posição em relação às duas retas, tanto a reta paralela quanto a reta transversal. Vamos agora para os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles podem ser divididos em ângulos colaterais internos e em ângulos colaterais externos, ok? Então, nós temos aí para os ângulos colaterais duas características. Eles são internos ou serão externos. Vamos entender primeiro o que seria interno e externos. Quando eu falo de interno, estou me referindo a algo que está dentro de alguma coisa, né? Interno a algo que está dentro de algo. Quando eu falo de externo, eu estou falando de algo que está fora, que eu consigo visualizar, ok? Então, os ângulos internos, eles vão estar dentro das duas retas, né, ó, na parte interna, que corresponde às duas retas paralelas, ok, ó? Então, eles estão aqui nesse intervalo interno entre as retas paralelas R e as retas paralelas e a reta paralela S, tá? Então, nós temos aqui os ângulos colaterais internos, onde eles vão estar nessa parte interna entre a reta paralela R e a reta paralela S, tá? Então, o que diz aqui a definição para ângulos internos? Se estão do mesmo lado em relação à transversal e na parte interna em relação às retas paralelas. Então, aqui a gente tem, ó, os ângulos colaterais internos. Eles estão aqui, ó, na parte interna em relação às retas paralelas R e S. Mas tem mais ainda uma característica. Eles serão colaterais internos se estiverem na parte interna em relação às retas paralelas, tá? E se estiverem, tá? No mesma parte, tá? Em relação às retas
ou a reta, né, que só tem uma transversal. Ou seja, vou subir aqui para vocês. Eles estão internos, a reta R e a reta S, e eles estão do mesmo lado, ó, como vocês podem perceber, do mesmo lado da reta transversal. Então, vamos pegar aqui quais são os pares de ângulos que são colaterais internos. Aqui eu tenho um exemplo de ângulos colaterais internos. Então, vamos pegar quais são os pares, ó. O ângulo D e o ângulo E. Eles são colaterais internos, eles estão dentro do intervalo da parte interna da reta S e R e está do mesmo lado da reta transversal. E o ângulo C e o ângulo F. Então, nossos pares de ângulos colaterais internos são D e E, C e F, ó. Eles também estão no mesmo lado em relação à reta transversal e estão internos em relação às retas R e S, ok? Observe que nesse caso dos ângulos colaterais internos, aqui os dois juntos, né, ó, a soma dos dois vai formar um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, isso quer dizer que a soma do ângulo C e do ângulo D será um ângulo suplementar, ou seja, um ângulo de 180 graus, tá? Então, a soma dos ângulos colaterais internos é um ângulo suplementar, tá? A mesma coisa acontece com o ângulo E e com o ângulo F, ó. A soma do ângulo E com o ângulo F formará um ângulo de 180 graus, ou seja, um ângulo de meia volta. Logo, a soma do ângulo E mais o ângulo F formará um ângulo suplementar, ou seja, o ângulo E e o ângulo F são ângulos suplementares, porque vai formar um ângulo de 180 graus. Vamos agora ver os ângulos colaterais externos. Como o próprio nome já está dizendo, externos, quer dizer que eles vão estar na parte superior, na parte de fora, tá? Em relação às retas R e S, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ângulos colaterais externos, se estão do mesmo lado em relação às transversal e na parte externa em relação às paralelas. Então, eles estão externamente em relação às retas paralelas e estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Vamos pegar aqui o ângulo A. Ângulo A está aqui à minha direita. E o ângulo H está também do mesmo lado, ó. Então, A e H serão ângulos colaterais externos. E o ângulo B e o ângulo G, ângulo B e G, que estão à minha esquerda, também serão ângulos colaterais externos. Novamente, ó, a soma dos ângulos colaterais externos, assim como os internos, eles vão formar um ângulo de meia volta, que é 180 graus. Logo, o ângulo A mais o ângulo B são ângulos suplementares. E assim também como o ângulo G e o ângulo H vão formar um ângulo de 180 graus. Logo, o ângulo G e o ângulo H são ângulos suplementares, ok? Vamos agora falar sobre os ângulos alternos internos e alternos externos, tá? Quando eu falo de alternos, dá uma ideia de alternância, que eu vou alternar alguma coisa. Quando eu falo de interno, eu relaciono novamente algo que está no interior. Quando eu falo de externo, eu já falo de algo que está fora, que está no exterior, não é isso? Então, vamos lá, ó. Alternos e internos. Então, internos a gente já sabe como é que vai ser, porque a gente já viu anteriormente,
Interno vai ser quando eles estiverem no intervalo entre as duas retas paralelas, tá? E alternos vão ser quando eles estiverem em lados opostos, alternando em relação à transversal. Um vai estar na direita da transversal, o outro vai estar na esquerda da transversal. Mas vamos ver lá, ó. Se estão em lados diferentes em relação à transversal e na parte interna em relação às retas paralelas. Então, aqui, ó, eles estão internamente, ó, em relação às paralelas, eles estão entre a reta R e a reta S, e eles vão estar em lados diferentes, ou seja, em lados opostos em relação à transversal. Então, vamos ver quem são os pares de ângulos alternos internos. Vou pegar aqui o ângulo C. Quem vai ser o par de ângulo? O ângulo que vai formar um par com o ângulo C. Vai ser o que vai estar oposto a ele. Que é um oposto a ele? O ângulo E, ó. Tem um aqui, ó, e o outro ao oposto dele. Então, o ângulo C e o ângulo E é um par de ângulo alterno interno. O ângulo D e o ângulo F, D e F, também é um par de ângulos alternos internos, ok? Nos ângulos alternos internos, eles possuem a mesma medida, ok? Ou seja, o ângulo C tem a mesma medida do ângulo E, tá? Então, o ângulo C tem a mesma medida do ângulo E. E o ângulo D tem a mesma medida do ângulo F, ok? Vamos agora falar sobre os ângulos alternos externos. Nos ângulos alternos externos, os ângulos vão estar alternados, ou seja, vão estar em lados diferentes em relação à transversal e na parte externa em relação às retas paralelas. Então, aqui a gente tem os ângulos na parte externa em relação às retas paralelas. Então, vamos pegar aqui o ângulo A. O ângulo A, quem é o oposto a ele? O ângulo G. E o ângulo G. O ângulo B e o oposto a ele, que é o ângulo H. Ok? Nós dizemos também que nos ângulos alternos e externos, tá? As medidas desses ângulos, elas serão iguais. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo G. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo H, ok? Então, a gente finaliza assim a nossa explicação, meus amores. Beijos e qualquer dúvida é só chamar.